Passarão o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. Aí está a palavra de Jesus Cristo. Aí está o fundamento para o homem. Quem tem um fundamento como este, não hesita. Ele não teme. Ele carrega uma força com ele. Ele carrega uma força com ele. Ele tem fundamento. Fundamento. Passarão o céu e a terra. As minhas palavras não passarão. Estas palavras subsistirão a todos os ataques, quer de homem, quer do maligno. Esta palavra não cairá por terra. E todos aqueles que se susterem nela não cairão. Não cairão. Andarão por caminhos sólidos, seguros, pois ela dura para sempre. E se alguém nessa caminhada escorregar, Deus o levantará. O justo cairá 7 vezes ou mais. O Senhor o amparará. Ele não ficará desamparado. Foi aquela conversa de Pedro. Quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofende? 3 vezes? 4? 7? Jesus disse, não. 70 vezes 7 por dia. 70 vezes 7 vezes. Olha que palavra linda. Perdão. Perdão. Isso vai trazer renovação. Isso vai trazer força. Isso vai trazer união. Aí está a proposta de Deus. Deus quer homens fortes. Por isso que o anjo disse, vá nessa força, Gideão. Vá nessa força, Gideão. No tempo de Gideão, os inimigos ameaçavam Israel. Mas passou um profeta e disse que Deus havia trazido aquele povo até ali. E os deuses pagãos não iam derrubar o povo. Então Gideão falou, bom, se nós permanecemos até agora e Deus nos susteve, eu não vou embora da minha terra. Eu vou plantar e vou colher. Ele tomou essa atitude após fixar-se numa palavra profética. Numa palavra profética. E ele fez isso. Ele plantou e não fugiu das ameaças dos inimigos da sua época contra Israel. E o anjo observava a Gideão. Vendo a atitude dele, falou, muito bem, Gideão, vá nessa força, na força dessa revelação, na força desta palavra. Isso sinaliza que a palavra de Deus
ela tem força. Ela é uma força. E isso fez de Gideão um vencedor durante 40 anos que ele ministrou ao povo de Israel. Lá nessa força Gideão. E a força era confiar na palavra profética, na palavra de Deus. Aí está a força de Gideão. Davi, ele seguiu o mesmo exemplo. Ele falou: Senhor, não tira de mim o teu espírito. Senhor, não tira de mim o teu espírito. Aí está o segredo de Davi. Com esse segredo, Davi enfrentou o urso. Davi enfrentou o leão e o matou. E Davi enfrentou Golias. E arrancou a cabeça de Golias. Golias que desafiava o povo de Deus semanas a fio. E desafiava o próprio Deus. Não tira o teu espírito de mim. Aí estava a força de Davi. Assim também, um jovem chamado José. Ele falou: não pecarei diante do meu Deus. Não pecarei diante da presença do meu Deus. E este jovem, que estava como escravo na casa de Potifar, pois foi levado à escravidão pelos irmãos que o venderam a um comerciante de escravos. Ele decidiu se firmar na palavra de Deus. Qual o resultado? Dali foi jogado numa prisão onde passou anos, mas manteve-se firme. E da prisão ele foi tirado para ser o segundo homem do Egito, o príncipe do Egito, José. Por quê? Ele pôs Deus à sua frente. Não pecarei diante do meu Deus. Aí está o segredo da vitória. Aí está o segredo da vitória. Passarão o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. Aí está a nossa sustentação. Israel passou 40 anos no deserto. 40 anos. O percurso era de 11 dias, mas passou girando em círculo 40 anos. E o que aconteceu? Israel foi sustido por Deus. Deus enviava um maná diário. E com essa alimentação, o resultado foi que suas vestes não envelheceram, suas sandálias não envelheceram, não se desgastaram. Tiveram saúde durante 40 anos. E à noite era enviado uma coluna de fogo para aquecê-los do frio do deserto à noite e iluminá-los. De dia era enviada uma coluna de nuvens. Aquilo ali enviava o sol abrasador. Durante 40 anos,
um povo sustido pela palavra de Deus. Que mensagem Deus está passando para nós hoje? Ele é o Senhor que nos sustenta. Temos que olhar para o alto. Olhar para o alto. Ele é o Criador. É isto que o mundo atual quer nos fazer esquecer. Tudo puxa para olharmos para baixo. O que é olhar para baixo? Olhar para o mundo e o que no mundo há. Tudo. O materialismo se apresenta como um grande desafio em nossos dias, desde do ano 1600. Ele desafia a Deus. Ele diz não a Deus. Não há Deus. É o desafio do materialismo. Ele diz não há espírito. Você não é espiritual. Há matéria. Há matéria. E esse materialismo hoje invade nossas escolas, onde estão os nossos filhos. É o chamado a guerra cultural. Onde não se fala do Criador. Onde a origem do homem é baseada nas narrativas dos homens. O homem veio do macaco, uma narrativa dos homens, baseada na ciência. Outra narrativa, o homem veio de uma ameba. De uma ameba, foi uma narrativa que durou dezenas de anos. Outra foi o Big Bang. De uma explosão nasceu o universo. E aí veio o homem. E agora está querendo surgir uma outra do buraco negro, onde vou tentar encaixar a origem do homem. Narrativas da ciência, para tirar o foco. O foco, o homem veio de Deus. O homem veio de Deus. O homem foi criado pelo Criador. E o homem foi feito pelas próprias mãos de Deus, sua imagem e semelhança. Veja que origem nobre é a origem do homem. Nós fomos feitos por um Criador, o Criador do universo. E esse quer ver o progresso do homem. Quantas histórias Jesus Cristo nos ensinou mostrando o progresso do homem. Olhe para a história do filho pródigo. Ele estava lá na miséria. Ele estava trabalhando com porcos. Já estava em andrajos. O salário não dava para comprar uma peça de roupa. E desejava comer a comida dos porcos. Vida miserável. Miserável. A situação do filho pródigo, levado pelo brilho da cidade grande, que brilhava. Ele via aquele brilho da cidade, da casa do seu pai, onde ele tinha tudo. Ele era um príncipe. Ele tinha tudo, tinha comida, tinha vestido, tinha servos. Mas olhava a cidade grande, aquele brilho, lá distante. E ali começou a vir os sonhos, as ideias na cabeça, o desejo de ir para a cidade grande e lá tornar-se rico, próspero,
e abandonar a casa do pai. Abandonar a casa do pai. O resultado foi que recebeu a herança do pai e partiu. Depois de gastar tudo o que tinha, nas noitadas, na jogatina, na sodomia, o dinheiro acabou e veio uma grande crise naquela cidade, naquela época. Então não tinha nem emprego. E o único emprego que ele achou foi cuidar de porcos. E ali, ao passar do tempo, as suas roupas foram se desgastando. E ele não tinha dinheiro para comprar outra peça de roupa. Aí você vê o tamanho do salário dele. Não dava para comprar uma peça de roupa. E a roupa dele foi se tornando em andrajos. Andrajos. Naquela situação miserável. E às vezes desejando comer as bolotas dos porcos. Ele teve um momento de lucidez. Pensou na casa do pai. Olhou para a casa do pai, que tinha lá riqueza. A casa do pai projetava a riqueza. Ele olhou para os seus andrajos e olhou para os servos do pai. E via, meus servos, servos do meu pai, têm uma roupa melhor que a minha. Olhou para a fome que estava passando e disse, os servos do meu pai comem melhor do que eu. Eu vou sair dessa situação miserável. Miséria, miséria. Aí está o caminho do mundo. Levou-o à miséria. À miséria. À miséria. Aí está o recado do filho pródigo. Aí o olhar dele se estendeu para a casa do pai. Lá havia riqueza. Casa do pai, a casa da riqueza. Deus é prosperidade. E ele deseja dar bênção para seus filhos. Ele deseja abençoar seus filhos. Deus não tem rancor, não guarda mágoa. E o filho então parte na direção da casa paterna. E ao chegar lá, viram aquele homem e reconheceram. É o filho do patrão. Vamos chamar ele. Chamaram o pai olhou o filho de longe. Ficou feliz? Meu filho está vivo. Meu filho está vivo. Notou que o filho estava em andrajo. Depois notou que o filho estava sujo. Disse, dê-lhe um banho. Ele está pedindo. Dê-lhe um banho. Troquem-lhe a roupa. E depois deu-lhe um banquete. Riqueza. Riqueza. Prosperidade. E depois deu-lhe o anel de filho. Filho. É assim que Deus te vê. Você é filho de Deus. Um Deus rico. Um Deus que quer te dar prosperidade. Um Deus que quer te abençoar. Essa é a casa do Pai. É a visão da casa do Pai. Prosperidade. Prosperidade. É isso que promete as Escrituras Sagradas. E passarão o céu e a terra. As minhas palavras não passarão. Aí está o caminho que vai tirar você dos caminhos do atalho. Os caminhos do atalho. Nós temos inimigos físicos, inimigos espirituais, que querem nos derrubar, que querem nos separar de Deus, que querem nos jogar nas condições miseráveis. Vamos aprender a olhar para aquela palavra. Passarão o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. Aí está o caminho da prosperidade.
o caminho da segurança. Assim andaremos seguros, não temeremos o que vem no meio das trevas, o temor noturno, nem a seta que voa na escuridão. É isso que diz a palavra de Deus. O Senhor estará ao seu lado. Essa era a força de Davi. Ele sabia que Deus estava do lado dele. E foi o homem que venceu todas as batalhas. Não perdeu nenhuma guerra. Davi sabia em quem confiava. Hoje nós precisamos de homens que se levantem com essa mesma fé. Nesse nosso mundo cheio de materialismo, cheio de tantos olhares que passam rápido. Neste mundo as coisas passam tão rápido. É o consumismo. A gente consome as coisas muito rápido. Quer mais, quer mais, quer mais. A gente fica sem fundamento. Fica só na ansiedade. Precisamos de estabilidade. Para ter estabilidade emocional. Para termos foco. Para termos fundamento. E o fundamento seguro está onde? Na palavra de Deus. Passarão o céu e a terra, disse Jesus Cristo. As minhas palavras não passarão. Aí está um bom olhar. Um bom olhar. Aí não tutibiaremos. Aí não cairemos nos caminhos do atalho. Aí venceremos as armadilhas de inimigos físicos e espirituais. Confiando naquela palavra eterna, passarão o céu e a terra. As minhas palavras não passarão. Ah,